Entrevistas. Bate-papo. E muita informação. Tudo isso e muito mais agora no podcast Em Cima da Notícia, com Patrick Mota. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já está começando o podcast Em Cima da Notícia e hoje a gente tem, continuando, aquela rodada de entrevistas com candidatos a vereador aqui na capital Manaus. Nós temos um jovem que é realmente bem jovem. O cara tem 28 anos de idade, é profissional de TI, a tecnologia da informação. Já é casado, apesar da idade. Aliás, é um cara fora da curva, né? Nessa idade já casado, mas ele me disse, ei, não brinca não que eu amo a Elizabeth. Elizabeth, parabéns, você tem um cara que está apaixonado por você. A gente conversou aqui alguns minutos, a cada 10 palavras, 11 ele falava que era casado no teu nome. Até parece que eu estava botando para cima dele, deixa eu te orientar, rapaz. O assunto é sério porque ele está filiado pelo União Brasil. É o mesmo partido do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima. Tá aí, ele que você está vendo agora, como eu falei, ele tem apenas 28 anos e é nascido aqui em Manaus. Meu caro Lucas Rabelo, seja bem-vindo ao nosso podcast Em Cima da Notícia. Muito obrigado a você aí de casa que veio assistir essa entrevista. Espero colaborar, tirar dúvidas de todo mundo, bater um papo bem descontraído. Fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Estamos aqui para somar. Eu achei lindo o sorriso dele, ó. Assim, aquele jovem que sabe o que quer, aquele jovem que vai para cima, de confiança. De verdade, Lucas. Obrigado. Agora, o que te deu, hein, cara, para entrar nessa política que a galera fala tanta coisa ruim? E tem mal político, sim, tem bom político também. Mas tem uma galera do mal que, meu Deus do céu, o que te fez aí você dizer assim, eu vou colocar meu nome para a sociedade manauara avaliar? Então, eu acompanho política desde 2018, né? Mais a fundo. Eu acompanho desde 2016, desde ali do impeachment da Dilma. E a partir de 2018 comecei a acompanhar mais de fundo como que as coisas funcionam, entender como que funciona partidos, essa é a questão de direita, esquerda, quais bandeiras as pessoas defendiam, como que eram votados os projetos. E eu via que eram pessoas que recebiam muito e faziam pouco, né? Então hoje nós vemos pessoas que fazem projetos de leis que não mudam nada a vida da população, né? Por exemplo, criar dia disso, dia daquilo, mudar o nome de rua. Muito, né? Puxa, e mudar nome de rua, puxa. Exatamente. Vida. E aí quando chega em ano eleitoral, o que a maioria faz? Coloca ali no seu Instagram, no seu YouTube, sei lá, onde quer que seja, coloca lá, quantidade de projetos de leis aprovados. 2 milhões, não sei o quê. Mas aí, eles não colocam quais são os projetos, só coloca a quantidade, entendeu? Então a gente vê que eles estão mais preocupados com a quantidade do que a qualidade. Muitos nem sabem qual é o papel de um vereador, né? Mas eu lembro que quantidade nunca foi sinônimo de qualidade. Exatamente. Isso que o Lucas Rabelo está falando aqui é muito importante, hein? Se liga nisso aí, que os caras fazem mesmo isso daí. Então é por isso que ele começou a falar sobre essa preocupação dele, ou seja, se a população de Manaus te colocar na Câmara Municipal, você não vai ser um cara igual a todo mundo. Não, jamais. É isso mesmo? Exatamente. Então a ideia é fazer projetos onde você identifica um problema, desenvolve uma solução e depois você acompanha essa solução, né? Então um exemplo que eu sempre costumo dar, não sei se você sabe, mas tem um dia de maio, se eu não me engano é o dia 18, que é o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Isso é uma lei que foi aprovada lá na Câmara Federal, pelos nossos deputados federais, no ano 2000. E de lá para cá, o número de crianças e adolescentes abusados só aumentou. Ou seja, é uma lei que, na prática, não resolveu o problema. É uma boa lei? Sim, eu acredito que é melhor a gente lembrar em um dia do ano que esse problema existe do que não lembrar nem um dia. Mas, de fato, é um projeto que não mudou o problema, né? Não interferiu no problema, não houve soluções de fato. Então, eu sinto falta desses projetos. E aqui em Manaus, na Câmara, no nível municipal, a gente vê muitas coisas nesse sentido. Isso estava me incomodando, via muitas pessoas falando, o pessoal recebe muito, faz pouco ou quase nada. Eu falei, poxa, eu vejo muita gente reclamando, mas ninguém se coloca à disposição para entrar na política, né? Ninguém quer ter essa dor de cabeça. Principalmente quem já tem uma vida estável, já tem ali a sua casa, seu carro. Por que eu vou me meter nisso? Caso?
Sim, sim. Já, olha Já. que legal, a gente sabe que ele não vai roubar. Que beleza! Eu não estou falando brincando não agora, estou falando sério, porque a gente vê que só muda a vida de muitos, salvo raras exceções, né? De muitos que entram lá é para mudar a sua vida e a vida da sua família, pô. E a população que colocou você lá. Ah, tem que deixar de patetice também, que tem muitos carinhos aí e certas pessoas, vou dizer de novo, salvo raras exceções, que estão Sim. ali para trabalhar mesmo e tem. Mas uma parte lá não tá, não. Eu gostei de um slogan que você colocou, cara, achei muito top, olha. É tipo assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui, se a minha mente não lembra, não. Não quero viver em outra cidade, quero viver em outra Manaus, é isso? Exatamente. Nossa, não errei, não? Não, tá certinho. Eu achei fantástico. Chama atenção. Muito chamou Exatamente. atenção e está chamando a tua atenção, você que está acompanhando também o podcast. O que significa isso? Então, eu tenho muitos amigos que estavam numa condição de vida aqui em Manaus. A gente sabe, se você pesquisar, não sei se o pessoal tem essa curiosidade de saber, mas em Manaus tem um dos custos de vida mais caros do Brasil, né? E aí quando você sai de Manaus, você se surpreende porque às vezes uma comida lá no Sul e Sudeste é mais barata do que aqui, no restaurante no Nordeste daqui. também. Exatamente. É. E aí eu via muitos amigos meus, famílias inclusive, se mudando para outras cidades, interiores do Sul, do Sudeste, Nordeste e até outros países, procurando uma condição melhor de vida. E é justamente isso, né? Hoje eu tenho condições, se eu quisesse, conversava com a minha esposa, a gente ia trabalhar de outra cidade, home office, ganhar muito mais dinheiro, mas o negócio é que a nossa família está aqui. A gente não quer sair daqui, a gente gosta de Manaus e o nosso sonho é ver essa cidade prosperar e se tornar um case de sucesso. E não nós sairmos daqui como alguém que abandona a missão, né? Então, daí que surgiu esse slogan. Cara, que slogan legal, olha, parabéns, eu gostei, de verdade eu gostei. Como é que é a família, tua família, eu digo pai, mãe, assim, você tem irmão, irmã mais velho? Tenho uma irmã, E aí, que é da como é que- mesma área que eu, né? É, TI. TI também, Mas como é que exatamente. encararam aí você, de repente, com esse sorriso bonitão aí, diz, eu vou me candidatar, o que é que a família disse pra ti? Eu lembro que foi no almoço de domingo. Geralmente nos domingos eu almoço na casa dos meus pais, né? Quando eu casei, eu saí de casa, né? Fui morar com a minha esposa, mas aos domingos eu sempre vou na casa dos meus pais, almoço lá. E aí num domingo desses eu cheguei com eles e falei, pai, mãe, eu acho que esse ano eu vou me candidatar. E aí eles deram uma risada, não levaram muito a sério, falaram, não se mete isso, você já tem a sua esposa, a sua vida estável, tu vai perder a tua privacidade. E esse é o pensamento de todas as pessoas boas que não concordam com muitas coisas da política, né? Poxa, eu tô aqui quietinho na minha, para que eu vou entrar nessa para ter dor de cabeça? E é por causa disso que as coisas estão como estão, né? Se nós que temos a capacidade de contribuir não entrarmos e ocuparmos esses espaços, a gente vai ser governado por gente incompetente e o que vai nos restar é reclamar. E aí meus pais disseram, não se mete nisso, mas aí eles viram que a coisa foi tomando uma proporção Que maior. era sério da tua parte, Exatamente. que não era uma brincadeira. Então me filiei a um partido, comecei a sondar como que funciona a candidatura, comecei a aprender como que funcionam as chapas, né? Como que se elege um vereador, porque não é aquele que recebe mais votos, então tem todo um sistema eleitoral. Então Inclusive coeficiente eleitoral também, se você tiver em coligação e vai embora. Exatamente. Então eu fui despertando, essas curiosidades foram despertando em mim, fui aprendendo como funciona, e aí chegou um dia que eu falei, olha, eu já decidi, eu vou vir candidato. Mas eles, graças a Deus, abraçaram a minha ideia. Minha esposa também foi bem parceira nesse sentido, ela me ajuda muito, né? Ela entende que minha vida está um pouco corrida, principalmente nesse período eleitoral, então saio muito cedo de casa, chego muito tarde, mas é por uma missão maior, a gente precisa trabalhar, estudar os projetos, revisar, fazer aquilo que um vereador deve fazer. Eu falei errado, falei coeficiente, ô pateta, não é coeficiente, é quociente eleitoral. Palavra tão fácil e eu errei. É porque talvez a gente também só fale em época de eleição, desse tal de quociente eleitoral. Que bom que a tua mulher ela está te apoiando também. Eu acho as mulheres, todas elas, magníficas. Eu não critico mulheres. Vou te dizer por quê. No dia que eu, homem, gerar uma vida, tiver um útero, gerar uma vida e amamentar uma vida, eu ainda assim vou ficar abaixo de uma mulher. Então, homens, critiquem mulheres não, cara, beleza? Elas são maravilhosas, aguentam o saco da gente. A gente é um saco, entendeu? Verdade. Então, as mulheres, vocês aí estão de parabéns, é por isso que eu estou dizendo. Essa frase, ela é minha, tá? Não li nenhum livro, não sei o quê, vou repetir aqui.
No dia que o homem tiver útero, no dia que ele tiver seios para amamentar uma criança e gerar uma vida, aí ele talvez ainda vai ter que falar baixo ainda se ele quiser criticar uma mulher. Mulher não se critica. Mulher não se grita nem faz bobagem, não. Mulher se respeita. E quando você faz isso, ela se torna uma aliada fantástica para você. Pensar nisso, beleza? De verdade. Falando em mulheres, tu tens feito suas andanças por aí, reuniões, o pessoal tem te convidado. Pô, cara, vem aqui, Lucas Rabelo, vem conversar aqui conosco, que tem uma galera que quer te conhecer, quer votar em você. Como é que tá isso aí? Certo, tenho feito algumas visitas, a gente veio aqui na Zona Sul, conversei com muitas pessoas, né? Conheci muita gente. Parte da minha infância eu morei no Morro da Liberdade, então já conversei com algumas pessoas. Morro, mano. Qual era a rua lá? Rua São Luís, Beco São Sebastião. E ali era Barra Pesada. Em frente da antiga Mapole. Exatamente, exatamente. Eu digo Barra Pesada, mas agora tá livre, leve e Não, solto. mas naquela época até que não era tão barra Cemitério pesada ali, assim, exatamente. Cemitério lá perto. Mas não era tão barra pesada, a gente conseguia brincar na rua tranquilo. Qual o ano que você tá falando aí? Isso foi há 16, 18 anos atrás. Já tava show, tava tranquilo. Na minha época, 40 e poucos anos atrás, muro do cemitério, meu Deus do céu. É mesmo. Ali era complicado, cara, de verdade. Mas graças a Deus, hoje tá um pouco melhor. Graças Então a Deus. eu passei parte da minha infância lá, graças a Deus hoje eu posso dizer que eu tenho uma condição de classe média, mas por causa de muito estudo, muito trabalho, né? Meus pais nunca me deram as coisas de mão beijada, minha mãe é assistente social, meu pai falou que se eu não passasse numa universidade pública, eu iria ter que pagar minha faculdade, aí me virei, consegui um estágio com 17 anos, peguei rota por 5 anos, então a gente foi se virando e aprendendo com a vida, né? Porque às vezes a gente recebe as coisas de mão beijada e não sabe o sacrifício que é para você ter as coisas. Bom, então com essa percepção da vida que tu já tens, com a família que está ligada também em você, queria que você falasse sobre determinados rankings de Manaus, a nossa cidade. Por exemplo, estava lendo aqui que a nossa cidade ela está em 19º ranking daquele chamado Índice da Transparência. Certo. É óbvio que a gente não está culpando o Davi, não é isso, e nem os outros prefeitos que passaram. Nós estamos falando de um fato. Isso é um fato. E ainda com essas informações que eu tenho, eu também percebo que você defende uma chamada gestão correta em planos. Organizar tudo, não Isso. ser algo assim, não sei o que vou fazer desse jeito. Primeiro, como é que você vê Manaus, uma grande capital, até então a sexta mais rica do Brasil? Pô. Isso. Como é que você vê uma cidade como essa e ter um 19º lugar em transparência ainda? Então, quando as coisas não têm transparência, a gente já fica com o pé atrás, né? Então, por exemplo, hoje eu sou casado, então as finanças, eu compartilho as minhas finanças com a minha esposa, ela compartilha as dela comigo, obviamente que cada um tem a sua individualidade, mas a partir do momento que falta transparência e que um gera uma dívida, querendo ou não, isso acaba respingando no outro e vira uma confusão, e a gente sabe que tudo onde falta transparência é porque possivelmente há algo de errado, né? Então, se você não é transparente, alguma coisa tem. E às vezes é por ignorância, porque você não sabe como ser transparente, você não sabe criar métodos, meios para você fazer essa transparência acontecer. Então, eu, por exemplo, quando eu quero verificar algum contrato da prefeitura, revisar algum texto, alguma coisa assim, para eu achar o texto que eu preciso, eu tenho que rodar páginas e páginas, cliques e cliques e torcer para encontrar, porque é muito difícil, né? Então é uma transparência que ela não é simplificada para a pessoa leiga. Então alguém leigo que abre o notebook e pesquisa lá um contrato... Vai ter uma dificuldade. Vai ter e acaba desistindo no meio do caminho, né? E como eu sou da área de TI, a minha cabeça ela pensa muito em soluções digitais. Então, a gente consegue otimizar muito o processo. Um processo, por exemplo, você demora hoje 5 minutos para achar uma informação, a meta é que seja em 2 cliques, 1 minuto no máximo. Então, você otimiza esse processo e passa mais transparência. Passando mais transparência para a população gera um sentimento de confiança. Poxa, esse cara está transparente, significa que ele não esconde nada. Se ele não esconde nada, logo, ele está utilizando o dinheiro de maneira correta. Então, é algo meio que inconsciente, né, da população. Então eu vejo dessa forma, acredito que falta transparência tanto da prefeitura quanto da Câmara Municipal, né? Porque às vezes a gente fala da prefeitura, mas esquece que existe a Câmara Municipal. Então a Câmara também peca muito nessa questão de transparência, eu acredito que temos muita coisa a melhorar por lá. Muito bom. Você percebe que o Lucas Rabelo, candidato a vereador pela União Brasil, não fica enrolando nas palavras? O cara responde na hora, sem ficar, não tem isso daí com esse cara.
leveza na fala. Que show de bola, legal mesmo. Ó, vamos para o intervalo comercial? Daqui a pouco, após o intervalo comercial, quero saber dele, se eleito, como é que ele vai montar o gabinete dele, hein? O que é que ele está pensando já? Eu estou vendo que tem uma galera que está andando com ele já. Os caras estão todos ali empenhados, evidentemente, são trabalhadores pra caramba, já percebi isso daí também. Então, após o intervalo, a gente vai querer saber como é que ele pretende montar o gabinete dele. Será que ele vai ser esse eleito vereador de gabinete também, ou vereador de rua, de estar na rua, onde o problema do povo tá, hein? Ele, pelo jeito, tem muito fogo ainda no sentido de ir pra cima. Então vamos ver como é que vai ser. Após o intervalo aqui no podcast Em Cima da Notícia. Até já. Podcast Em Cima da Notícia. Volta já. Mais que uma rádio, uma referência. Essa é a sua rádio. Radioapurador.com. Um novo conceito em rádio. Haltec, uma empresa especialista em fazer gestão de redes sociais, buscando gerar engajamento para nossos clientes, sempre com foco em resultados reais. Com a Haltec, você recebe uma consultoria especializada com alta performance e resultados tangíveis de forma precisa. Garanta que sua marca receba o acompanhamento e o fortalecimento que necessita e que tenha o retorno do seu investimento. Haltec, seu marketing e produto digital de forma rápida e eficaz. Haltec, onde o marketing digital e você andam juntos. Mais que uma rádio, uma referência. Essa é a sua rádio. Radioapurador.com. Um novo conceito em rádio. Nós estamos de volta com o podcast Em Cima da Notícia, aqui pela sua Rádio Apurador. Você já conhece a Rádio Apurador? O melhor som aí do norte, o som que domina o norte? Entra aí conosco, são músicas porradas. Dia de sexta-feira tem um programa muito bom também, que é uma mistura de tudo aí. É bem top, hora extra o nome do programa, porrada, hein? Com o DJ Juninho. Depois eu digo quem é o Juninho lá. Olha, vamos continuar aqui a nossa entrevista com o candidato a vereador Lucas Rabelo, 28 anos, casado, profissional de TI, e que pela primeira vez coloca o nome dele para você, eleitor. Aliás, ô Lucas, qual é o teu número, hein? 44007. Cara, eu tô à frente aqui do James. Faltou o óculos preto. Quem é que escolheu esse número? Partido ou você? Não, eu fiz uma enquete com os amigos mais próximos, né? A gente já sabia o 44 por conta do partido. Partido União Brasil. Mas eu fiquei entre 777 e 007. E aí, eu fiz uma votação, o pessoal falou, não, 007 é mais fácil de lembrar. As pessoas associam com um personagem, então é muito mais fácil, né, das pessoas não esquecerem. E aí acabou que a gente coloca o nome, a gente não sabe se vai ter aquele nome, né? Porque se alguém disputar o nome ali com você, acaba que você pega o número que sobrar. Mas, graças a Deus, deu certo. Porra, que bacana, eu gostei. E facinho pra caramba. Fácil, 44007. Esqueceu o final? Lembra daquele personagem lá, o Bond? My name is Bond. Exatamente. Eu tocava uma música dessa daí, mas pra cantar é uma porcaria. Cara, eu deixei a pergunta antes do intervalo pra você. Hoje eu vejo que tu andas com uma equipe muito top, até anotei aqui os nomes de alguns que estão. São esses que você está vendo aí, ó. O Vinícius, o Paulo, Daniel, o João também, o Rafael. Tem também o marido de uma amiga minha. Como é o nome dele? É o Alan, mas ele só vem. É o Alan? O Alan é super gente boa, cara, olha. Pensa num sorrisão lindo também do cara também, é ele. E a Andréa. Andréa, essa que você está vendo aí, Andréa, competente pra caramba, trabalhamos juntos na Rede Amazônica durante alguns anos e hoje eu a vejo sempre com esse sorriso maravilhoso dela. Teu filho está com que idade já? 5, vai fazer 6. Eita, garotão já. Por que eu toquei no nome da equipe que anda com você, Paulo? Porque eu quero saber como é que você vai montar o seu gabinete, meu parceiro. Você vai fazer como alguns aí que pegam lá para
fazer migué, colocam pessoas ali, daqui a pouco ficam trocando e não ajudam a população em nada. Isso. O que você pensa aí? Exatamente. O que eu penso que é o ambiente ideal para um gabinete? Você precisa ter pessoas técnicas, você precisa ter pessoas de confiança. Então, essas duas qualidades, elas são imprescindíveis, né? Se você tiver somente pessoas de confiança, as não técnicas, você fica com déficit ali na sua equipe que talvez você não consiga executar tantas coisas como se você tivesse uma equipe técnica. Então, a ideia é termos pessoas de confiança, pessoas técnicas, e como eu sou da área de TI, o que eu penso em fazer de diferente? Eu não sei se alguém já fez, mas eu penso em trazer essa novidade, que é fazer uma fábrica de software dentro do gabinete. Então, pelo menos 50% das vagas eu quero dedicar para as pessoas que são desenvolvedoras de software, engenheiros, para que a gente consiga desenvolver sites, aplicativos e sistemas para já entregar a solução para a prefeitura. Então, por exemplo, eu pago o meu plano particular. E pela comodidade do plano particular, a gente consegue ver consultas mais facilmente, a gente consegue ver as receitas que o médico passou. Hoje, se você vai no posto de saúde e perde o papel da receita, você tem que voltar lá de novo para pegar o papel da receita, né? Você consegue ver o histórico de exames que você fez, não fica só num papelzinho, né? Então, tudo digital facilita na hora que você precisa, você nunca sabe quando você vai precisar. Então, por que não identificar esses problemas dentro do município e já desenvolver no gabinete e entregar a solução pronta, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente vê muitas pessoas que falam de problemas, mas não apontam as soluções. E a gente quer fazer uma política diferente, e eu acredito que um gabinete sendo bem utilizado, com pessoas de confiança, pessoas técnicas, e essas pessoas que eu vou trazer da área de tecnologia, eu acho que vai facilitar muito o nosso trabalho. Então, esse vai ser um diferencial. Tu pretendes ser aquele político se eleito para ir para a rua mesmo, cara? Para ir lá onde a população está, de verdade mesmo? Eu pretendo ir... Gabinete. Quando surgirem as demandas, porque sempre vão chegar requerimentos de ruas que não estão sendo asfaltadas, UBS que não estão funcionando, obviamente que nós temos que ir lá, eu acho que é mais que obrigação de um vereador, né? Mas assim, existem problemas que a gente pode trabalhar com o auxílio da tecnologia, que já facilita o dia a dia de quem está ali em loco, né? Por exemplo, prontuário ou distribuição de senha para UBS. Para você chegar cedo numa OBS, para você pegar a senha para ir para uma consulta. Por que não termos um aplicativo onde você pode gerar essa senha, um QR Code de maneira eletrônica, sem você ter que fazer aquele esforço extra de acordar cedo e ficar numa fila, muitas das vezes correndo o risco de ser assaltado numa OBS. Então esse é um dos exemplos, né? Outro exemplo, aí já vem a questão burocrática. Hoje existem dois impostos conhecidos no município, que é o IPTU e o TBI, que é referente à transferência de imóvel, né? E existem algumas burocracias também quando se relacionadas a imóveis. Por exemplo, hoje para você pegar um alvará de construção, você tem que fazer todo um processo. Se o seu terreno ele tiver mato, você tem que entrar com um processo dentro do IPAAN, então é mais uma barreira. Existem exemplos, como em Florianópolis, onde a prefeitura elaborou um aplicativo onde a pessoa consegue tirar foto do terreno, o sistema, uma inteligência artificial, ela já dimensiona tudo, verifica se tem alguma irregularidade e em um dia você consegue obter o laudo para você começar a construção ali naquele local. Então são coisas que facilitam a nossa vida que muitas... E que já existem. Né? Exatamente. Então você não precisa inventar a roda, você... pega exemplos de outras cidades e implanta aqui, eu tenho certeza que muita coisa vai funcionar, porque as pessoas ainda não têm aquela noção de que tempo é dinheiro. Então, quando o cidadão economiza tempo, ele está economizando outras coisas, né? Tu sabes que Manaus de segurança, meu irmão, tá um problema, né, Sim. cara? De verdade. Puxa vida. Tu achas que a tecnologia da informação poderia, com um projeto teu, se eleito vereador? Tô sempre falando isso aqui. Ele é candidato a vereador, tá? O número já decorei, 44007. Não é isso aí? Exatamente. Tu achas que a tecnologia da informação, ela poderia ajudar na segurança de que forma? Já falaram sobre câmera nos ônibus, câmera corporal para verificar a situação do policial se está agindo bem ou não. E a tua ideia?
Existem coisas que é de competência de um vereador, existem coisas que é da prefeitura, né? E é importante a gente explicar essa diferença, porque hoje, por exemplo, eu postei as minhas propostas no Instagram e já veio uma pessoa dizer, e quais são as suas propostas para as paradas de ônibus? É uma ideia boa também. Né? Sim. O povo Mas querendo saber. o que um vereador pode fazer em relação às paradas de ônibus? Pode solicitar uma iluminação, pode solicitar uma reforma de parada, pode solicitar uma criação de parada de ônibus, mas quem executa é a prefeitura. Nessa questão de segurança, o que eu acredito que seria interessante, já tem o boom da inteligência artificial e em Manaus ainda é pouquíssimo usada. Então a gente precisa de câmeras com inteligência artificial, onde principalmente dentro dos terminais de ônibus, que é onde acontece grande parte dos roubos, quando o pessoal vai entrando ali naquele horário de pico dentro do ônibus. Aí a minha esposa, ela é um exemplo disso, ela já foi roubada 3 vezes, ela nem sente, nem viu. São nem... os descuidistas. Quando ela viu, os a bolsa dela furtam. estava aberta, exatamente, os famosos batedores de carteira, né? E aí quando você coloca essa inteligência artificial para identificar, por exemplo, quem já tem alguma passagem, quem está cumprindo uma pena ali de tornozeleira, alguma coisa, você já consegue criar um ambiente de segurança porque o cidadão se sente seguro naquele local que está sendo monitorado. Porque não é só o problema de segurança, tem a questão da sensação de insegurança. Então, por exemplo, existe uma diferença da segurança que é a responsabilidade do Estado e responsabilidade do município. A nível federal, o Poder Executivo Federal, que é o presidente da República, ele é responsável pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. O governador, o Estado, ele é responsável pela Polícia Militar e Polícia Civil. E a Prefeitura é responsável pela Guarda Municipal. Então a gente precisa entender essas diferenças. O maior problema é um problema de Estado, porém a Prefeitura tem a sua responsabilidade. Como? Quando você não asfalta uma rua, uma viatura não consegue adentrar naquele local. Uma viatura não entrando ali gera uma sensação de insegurança das pessoas que moram naquela rua. Uma falta de iluminação no poste ou então em um local movimentado, muitas das vezes as pessoas desviam o caminho para não passar por ali. Então existem coisas básicas e existem as avançadas, digamos assim, que são os usos das câmeras inteligentes. Botão do pânico é outra coisa também que a gente pode fazer indicações para a prefeitura fazer, mas que não compete, eu não posso dizer assim, eu vou fazer, porque a gente vê muito candidato dizendo que vai fazer coisa que não é competência dele, né? Então, existem coisas dentro da segurança que podemos fazer, desde as coisas simples até as mais complexas. Mas eu gostei dessa tua ideia aí, usar inclusive a inteligência artificial em terminais, câmeras ali preparadas. Sim. Detectou um cara ali com a sua pulseirinha da moda, né? Que hoje em dia tem a pulseirinha da moda, mas lá no tornozelo do camaradinha lá, já fica ali o alerta e você... Isso, algo exatamente. bem interessante. Ó, Manaus é a terceira capital mais violenta. Por isso que eu toquei nesse assunto da segurança também contigo. A gente já está quase no final do nosso programa, mas eu vejo que as tuas propostas, se eleito vereador, não são aquelas de nova rua, um novo nome de rua. Que absurdo, você não tem muita coisa na cara não, cara. Você que faz isso. Eu concordo, por exemplo, morreu o Márcio Souza recentemente. Escritor, cara top, vai ter o nome de um viaduto que o prefeito de Manaus já disse que vai ser. Mas aí tem rua que é nome de capital, Rua Maceió. Será que a turma lá quer que mude? Essa daí pode tirar, colocar o nome de uma outra pessoa. Do Márcio, por exemplo, Márcio Souza. Isso. Rua que tem número, pode trocar, mas conversa sempre com a sociedade. Tem projeto mais importante, ele aqui ainda não é vereador, já deu soluções para você que vai para a fila lá e fica de madrugada para pegar uma ficha, faz um sorteio lá e já pega você vai na hora certa, dorme um pouquinho mais tarde. São ideias novas de quem é preparado para isso. Tu disseste que tu colocaste um monte de sugestão na tua rede social, né? Foi. O que vem à tua mente agora como mais uma? Algumas são. A gente pensa em fazer uma barreira de custo, né? Um projeto de barreira de custo. O que esse projeto é? É um projeto que toda vez que a prefeitura for fazer alguma coisa que gere um custo para o cidadão ou para a pessoa jurídica, esse projeto ele tem que ser altamente justificado, né? Com dimensionamento de risco, impacto financeiro. Então, hoje a gente não tem essa burocracia, então a gente vê que muitas coisas são aprovadas muito facilmente. 5 né? segundos na Câmara. O presidente diz assim... Exatamente. Eu vou te dizer como é que ele fala lá. Ele cita o nome do projeto, ele fala assim, que aqueles que estão de acordo permaneçam como estão aprovados. Exatamente. Não dá nem 5 segundos. É. Os caras fazem a Ele não aprovação olha, de projetos exatamente, assim. exatamente.
Exatamente. Aí você criaria, então, algo diferente para, peraí, tem uma barreira de custo. Exatamente. É o nome do projeto? Barreira de custo. Aí tem outros como IPTU Verde, que incentiva casas e empreendimentos do município a construírem uma espécie de coleta seletiva, adotarem essa parte ambiental. E aí esses empreendimentos e moradias que tiverem essas iniciativas, eles vão ter uma espécie de abatimento no IPTU. Porque a gente sabe que, no final das contas, Patrick, a gente só consegue fazer com que a população faça o que é correto se tiver alguma espécie de premiação. É igual criança, né? E aí você fala para a pessoa, olha, se você fizer o certo, você vai receber essa premiação e depois de um tempo aquilo vira um hábito. Entendeu? Então, mas tem que ter esse incentivo. Esse incentivo é importante. Olha, eu vou te dar uma sugestão aqui que tinha que ter um projeto de lei e virasse lei para a Amazonas Energia e para Águas de Manaus. O da Amazonas Energia, quando faltar energia durante um dia que causa tormento para várias famílias, aquele dia lá viesse com desconto na conta de luz com o nome lá especificado. Sua conta está tendo um desconto de X% devido àquele dia que faltou energia lá. Vocês sabem quando falta energia. A mesma coisa a água. Sim. Estoura uma adutora lá por causa prejuízo pra caramba, né? E de repente não tem um desconto na conta do cidadão que paga a água, que já é cara, paga a energia, que também não é barato. Sabe onde isso funciona? Em operadoras de telefonia e internet, por incrível que pareça. Sério? Eu não sei se são todas as que fazem, mas A pelo minha menos não funciona, não. pelo menos aqui eu uso, eu sei quando falta. A minha. Fiz a solicitação de uma mudança de plano para ter mais internet. Certo. Disseram que em 24 horas estaria pronto. Eu já achei um tempo absurdo. Né? Tecnologia? Sim. 5G. E aí, esperei 24 horas. Nada. 48 horas. Nada. 72 horas. Nada. Eu falei pro meu filho, disse assim, cancela o plano. Sim. Aí, fizeram. Mas sabe o que resolve? Que absurdo isso, né? A Anatel, ela resolve muitos problemas. A Anatel resolve. A Anatel é um dos órgãos fiscalizadores, regulamentadores que funciona. Por exemplo, se você tiver um problema aí com a sua conta de internet, celular, estão lhe cobrando a mais, estão cobrando coisa que não veio, você abre um chamado para a Anatel, na hora é resolvido. Sério? As empresas, elas têm medo da Anatel, porque a multa que elas pagam é caríssima. Eu já resolvi vários problemas. Já contratei uma empresa, a empresa não estava me entregando a internet como deveria, só que aí quando você contrata, geralmente tem aquela fidelidade de 1 ano. Aí eu falei, se eu cancelar agora, eu vou ter que pagar a fidelidade. Abri um chamado na Anatel, disse, olha, a empresa que eu contratei não está me entregando o que eu preciso, e a empresa cancelou a multa, né? Então, a Anatel, essa parte de telecomunicações, pode ser que haja muitos problemas, mas felizmente a Anatel, ela resolve muitas das coisas. Sobre isso que você falou, do abatimento, eu já tive meses que a minha internet não funcionou por determinados dias, e na minha fatura veio, pode ter sido sorte, né? Pode ser que eu tenha sido sorteado, veio desconto, por falta de disponibilidade. Tem aquela música aí, aleluia, 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 porque eu nunca vi isso aí, cara. Eu acho que eles souberam que era você. Aí pode ser, assim, pode ser. Esse aí dá trabalho. Esse vai ser vereador em Manaus, é aquele 44007 e tal, o cara é melhor consertar logo. Cara, dirija-se ao teu público que está acompanhando a gente aí e peça o seu voto, faça o que você precisa fazer. Certo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, obrigado Patrick por abrir aqui, né, pra gente. Nós temos pouco espaço e cada espaço que se abre é muito importante para a gente conversar com você de casa. Talvez você não me conheça, eu me chamo Lucas Jabelo, tenho 28 anos, a minha formação toda é na área de TI, fiz técnico em informática, depois fiz bacharel em sistemas de informação, depois fiz a minha pós-graduação em governança de TI, depois fiz uma outra faculdade, desenvolvimento de jogos, trabalhei 5 anos no distrito na área de TI, trabalhei em institutos de pesquisa, trabalhei em empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, hoje eu tenho a minha empresa e eu acredito que toda essa experiência que eu obtive, ela vai me ajudar a contribuir com uma Manaus melhor. Eu penso em fazer projetos baseados em dados, onde a gente identifica um problema, desenvolve a solução e acompanha essa solução, uma política nova, inovadora, que crie meios de fiscalização, que não seja uma fiscalização só da boca para fora e que realmente lute pelo interesse das pessoas e não por benefícios próprios. Então, eu acredito que esse é o diferencial. Me visite nas redes sociais, as minhas propostas estão lá no cardzinho, conheça as minhas propostas, é @LucasRabelo AM
Espero você lá e não esqueça, dia 6 de outubro é 44007. Ô Lucas, uma alegria poder te entrevistar, cara. E Eu que saber que agradeço. você, na minha avaliação, tá preparado mesmo, meu. Ó, você que quer aí uma pessoa de qualidade para te representar, se você já tiver o seu nome de cabeça aí, boa sorte lá. Mas se você ainda não tiver naquele percentual de pessoas indecisas ainda, acabou tua indecisão hoje. Tá aí o Lucas Rabelo, 28 anos, cara soltíssimo, casado, responsável e que sem dúvida alguma é um nome muito bom. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Muita saúde Eu que pra ti. agradeço. Seja bem-vindo Obrigado, aí viu? e até a próxima aqui na Apurador. Valeu. Você se liga aí que a qualquer momento uma nova entrevista no Em Cima da Notícia Podcast. Tchau, pessoal. Entrevistas. Bate-papo. E muita informação. Tudo isso e muito mais no podcast Em Cima da Notícia. Com Patrick Mota.